Bom dia. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora de tecido sanguíneo, né? Ou sangue. Por que que a gente chama de tecido sanguíneo? Porque o sangue, ele é composto, é um tecido conjuntivo. Ele é composto de uma parte líquida com células mergulhadas, diferentes tipos de células. Então, ele é um dos tipos de tecido sanguíneo, que é um dos tipos de tecido conjuntivo que nós encontramos no nosso corpo. Então, vamos lá. Então, né, vem falando aqui o tipo de tecido conjuntivo com as suas partes líquidas, né, e a parte líquida que é o plasma e a parte sólida. A parte sólida nós chamamos de elementos figurados, que são as células. Nós temos três tipos de células: os glóbulos vermelhos, né, ou as hemácias, os glóbulos brancos ou os leucócitos e as plaquetas, que na realidade são fragmentos de células. Sendo que dentro dos glóbulos brancos nós temos diversos tipos, cada um com função diferente, mas todos com função de defesa. Uns atacam parasitas, outros atacam vírus, outros atacam bactérias e outros vão atacar as substâncias tóxicas. Então nós vamos ver, quando falarmos deles, que eles trabalham em duas frentes diferentes, tá certo? Bom, gente, onde o sangue é produzido, né? Então vamos lá. Dentro dos ossos, principalmente os ossos longos, nós temos uma estrutura chamada medula óssea vermelha. A medula óssea, ela tem células tronco, células percussoras, que vão originar as demais células do sangue, tá? Só que quando nós falarmos de cada uma delas, nós vamos ver que além da função, elas têm características diferentes e o tempo de vida, como é que elas são eliminadas do corpo, elas têm funções diferentes, tá? Mas todas elas são produzidas nesse canal, na medula óssea vermelha, tá? Então, quando a gente fala de leucemia, de transplante, a gente não está transplantando um órgão. Quando a gente fala em leucemia, em doação de medula, a medula óssea exatamente isso aqui, tá? A pessoa ela recebe uma transfusão sanguínea compatível, onde essas células são absorvidas e aqui elas são identificadas, diferenciadas e começam a se multiplicar, formando outras células, tá bom? Então vamos lá. Tá? Então aqui vem falando, né? Então nós falamos agora, tá? Da medula e a função do sangue. O sangue, ele corre todo o nosso corpo, ele é uma parte líquida, né, com as células, como nós falamos, cada uma com uma função. Então o sangue, ele tem uma função de transporte. Ele tanto vai transportar os gases, que isso vai acontecer pelos glóbulos vermelhos, quanto as substâncias nutritivas que são absorvidas no sistema digestório, no processo da digestão e levados para o nosso corpo todo, como os gases absorvidos e eliminados pelo pulmão, como também as toxinas que vão passar pelos rins para serem eliminadas. Então o sangue, ele tem a função de transporte de substâncias, sejam essas nutrientes, gases ou toxinas que vão ser eliminadas, mas tudo é transportado pelo meu corpo, pelo sangue. Defesa do organismo, entram aí os glóbulos brancos, que nós vamos ver mais à frente, falando que eles atacam em duas frentes. Os glóbulos brancos, eles vão fazer a fagocitose, ou seja, eles vão comer, né, englobar as partículas dos micro-organismos, e outros vão neutralizar as toxinas, tá? Então, os glóbulos brancos, eles trabalham dessas duas formas, ou fagocitando, comendo a substância invasora, ou produzindo anticorpos, que são substâncias neutralizantes dessas toxinas. E coagulação sanguínea através das plaquetas. Bom, a composição do sangue. Como nós falamos, o sangue ele é formado por uma parte líquida, que é o plasma, e por elementos figurados, que são os sólidos, que são exatamente as células sanguíneas. Aqui nessa figura, a gente consegue visualizar bem isso, tá? O plasma, que é a parte líquida, e os glóbulos brancos, né? E glóbulos vermelhos. As plaquetas, elas estão aqui nessa região, tá?
aqui tem outra figura mostrando isso pra gente, tá bom? O sangue, ele passa por um processo de centrifugação onde os elementos são separados. Então aqui, ó, o plasma, as plaquetas ficam aqui. Aqui nós temos os leucócitos e nós temos aqui as hemácias ou glóbulos vermelhos. Como eu falei pra vocês, ó, diferentes tipos de glóbulos brancos, tá? Aqui de novo os elementos figurados, tá bom? As plaquetas, que na realidade são fragmentos de células, as hemácias ou glóbulos vermelhos. Observem que ela é um disco achatadinho, isso tem uma razão, a gente vai ver. E aqui os diferentes glóbulos brancos ou leucócitos. As células são chamadas de elementos figurados. O glóbulo vermelho, né, ele é chamado de hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócitos, tá? São nomes diferentes que nós temos dentro da mesma substância. Então vamos falar agora do plasma sanguíneo. Então, aqui ó, esse líquido amarelado é o plasma sanguíneo. O plasma, ele vai ser composto 90% de água. O restante entra aqui, tá? Sais minerais, as plaquetas, substâncias nutritivas ou as substâncias que precisam ser retiradas do sangue, elas estão todas no plasma, tá? Os gases também estão dissolvidos aqui, aderidos naquelas células, tá? Então o plasma, ele é a parte líquida do sangue. Tudo que está dissolvido tá aqui, tá certo? E as células estão mergulhadas nele, tá? Ele tem uma coloração, quando estão com as células misturadas, avermelhado pela presença das hemácias, que tem um pigmento chamado hemoglobina, tá? Bom, agora nós vamos falar, aqui vem falando, né, o resumo de plasma, tá? Que as substâncias todas dissolvidas estão presentes nele, os hormônios, né? Porque ele é o responsável, realmente o plasma é o transportador de tudo isso, tá? E as células estão mergulhadas nele. Vamos falar dos glóbulos vermelhos. Gente, olha só, os glóbulos vermelhos, eles são células anucleadas, não tem núcleo. Bom, professora, se não tem núcleo, como que eles vão se reproduzir para terem novas células? Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea. Eles têm uma capacidade de vida de 120 dias. Depois disso, eles são destruídos no fígado e são lançados no intestino. As substâncias todas dessa destruição são lançadas no intestino durante a digestão e elas vão ser misturadas ali, formando bolo fecal. Por isso que as fezes têm a coloração escura, pela presença de uma substância chamada bilirrubina. A bilirrubina, ela é o produto final da destruição dessas células no fígado. E esse produto é jogado dentro do intestino delgado, do intestino grosso, se junta às fezes, e aí as fezes têm a coloração escura. Quando nós temos algum problema no fígado, como por exemplo hepatite, que esse processo não acontece, as fezes ficam esbranquiçadas. E o que acontece? Essa substância vai parar no sangue. A pessoa que urina durante a hepatite, ela tem a urina na coloração de Coca-Cola, uma coloração escura. Por quê? Essa substância, ao invés de ser jogada pelo mau funcionamento do fígado, ela não consegue ser jogada no intestino, as fezes ficam esbranquiçadas e a urina fica escurecida pela presença dessa substância. Quando acontece um processo normal, essas células são produzidas na medula, circulam durante 120 dias no nosso sangue, captando o oxigênio e o gás carbônico, então elas passam pelo pulmão, pegam o oxigênio e largam o gás carbônico e vão seguindo o seu caminho, fazendo essa troca com todas as células, todos os tecidos. 120 dias, elas no fígado, quando vão para o fígado, passam no fígado, são destruídas e a substância final, a bilirrubina, é jogada no sistema digestório. Por isso a coloração escura das fezes, tá certo? Bom, outra coisa. Estão observando que elas têm esse aqui, ó, como se fosse um pratinho, ela é achatadinha. Por que ela tem isso aqui como se fosse um pratinho? Para poder caber aqui dentro, para poder caber aqui dentro, caberem os gases. Se ela fosse redondinha,
ela teria os gases agarradinho do lado de fora. E aí ela transportaria uma menor quantidade de gases. Como ela tem essa função, né, de disco achatadinho, esse pratinho entra ali um monte de gases, então elas aumentam a capacidade de absorção. São chamadas de glóbulos vermelhos por quê? Porque as hemácias ou eritrócitos, elas vão ter um pigmento vermelho chamado hemoglobina. A hemoglobina é uma substância química que dá coloração vermelha ao sangue e tem associação com os gases, uma associação química com os gases, o oxigênio e o gás carbônico, tá? Então, essa associação é importante para poder, no pulmão, ela jogar fora pelo processo da difusão, né? E entra o processo da quantidade em gás carbônico e absorver o gás oxigênio. Tá? Então aqui vem falando pra gente o resumo, tá certo? Glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do organismo. Gente, os glóbulos brancos, eles têm vários tipos, como nós vimos naquele outro slide, e eles vão trabalhar na defesa do organismo em duas frentes. Um grupo faz a fagocitose, ou seja, engloba, pega, come, devora aquele micro-organismo, e o outro produz substâncias chamadas anticorpos que neutralizam as toxinas produzidas pelos micro-organismos, tá? O problema que nós estamos vendo, por exemplo, agora, como acontece, né, no problema do Covid, existem substâncias chamadas citocinas, que elas entram, né, são produtos dessa produção de glóbulos brancos, da ação dos glóbulos brancos na defesa, para neutralizar essas toxinas. Em excesso, elas fazem mal, né? Elas causam uma reação no organismo, que é o que acontece muitas vezes com as pessoas que pegaram Covid. Ou é um processo que acaba sendo inflamatório para o corpo. É o que também acontece muitas vezes em processos alérgicos. Nós tomamos antihistamínicos. Por quê? Algumas substâncias são chamadas de histaminas, que são exatamente para neutralizar. Por exemplo, eu tenho alergia a amendoim. Se o amendoim entra no meu corpo reconhece aquela proteína como uma substância invasora, apesar do amendoim não ser um micro-organismo, mas por algum defeito meu corpo reconhece aquilo como uma substância invasora, uma proteína invasora. Então ele começa a provocar essa tempestade de anticorpos, de substâncias neutralizantes para agir em cima do que não existe. Não existe um micro-organismo, foi a proteína do amendoim que ele achou aquilo esquisito. E aí ele provoca o que a gente chama de processo alérgico, né? Ele me encharca de uma substância que não tem onde agir, ela age aonde? No meu corpo, nas minhas células, provocando um processo alérgico. Os processos alérgicos podem ser simples, como, às vezes, uma coriza, né? Como eles podem ser processos que causam inchaços, edemas, e incham o seu corpo tanto por fora quanto por dentro, provocando às vezes um inchaço na região respiratória que causa o que nós chamamos de um processo anafilático, um fechamento, que é necessário um suporte num hospital, tá? Então, né, tá aqui, ó, são os leucócitos, né, as células de defesa de estranhos agentes estranhos, tá? E aqui, ó, realizam o processo de fagocitose, que é o que come, e outros pelo processo da produção de anticorpos, que são proteínas de defesa, elas neutralizam toxinas que estão no nosso corpo. E por fim, a gente fala das plaquetas. As plaquetas, elas não são bem células, elas são fragmentos de células. O que elas fazem? Quando você se machuca, o teu sistema nervoso manda um aviso. Esse aviso faz com que essas plaquetas se rompam, liberando proteínas, né, chamadas de tromboquinas ou tromboquinoses. Essas tromboquinoses, elas provocam o surgimento de fios, de filamentos. Esses filamentos se emaranham, causam uma rede aonde existe o machucado. E aí tudo que vem trazido pela corrente sanguínea fica preso ali, formando um coágulo ou um trombo. Tá vendo, ó? Esses filamentos, tá? Que são produzidos pelas plaquetas, elas se rompem produzindo esses filamentos, essas tromboquinases, né? Essas proteínas. Eles fazem uma rede e prendem, ó, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, tudo que estaria passando por ali. Essa rede faz isso, prende tudo ali
e causa um trombo ou coágulo, tá? Que faz com que haja pare o sangramento, né? Com que haja estancamento, esse sangue estanca, tá? Então aqui vem pra gente, né? As plaquetas chamadas também de trombócitos, exatamente por quê? Porque elas criam um trombo. Tem que se ter cuidado, às vezes, esses trombos, quando são cirurgias, acidentes, coisas muito grandes, eles podem se soltar e se deslocar, causando problemas, né? Uma doença chamada trombose, que podem chegar, por exemplo, até o pulmão e impedir a passagem do sangue, causando uma embolia. Então, pessoas que têm tendência a formar trombos naturalmente por algum problema sanguíneo ou em questões de cirurgias, elas precisam tomar anticoagulantes para evitar esse processo, tá? Mas machucados pequenos, esse trombo tá ali, estancou, parou, depois ele se desfaz e é absorvido pelo organismo e acabou. Às vezes os machucados são muito grandes, você precisa de uma ajudinha, né? Tomar um pontinho para ajudar a fechar e formar esse trombo por dentro, tá? Bom, eu vou agora encerrar esse vídeo, senão ele fica muito grande. Nós vamos para um segundo vídeo, onde nós vamos falar dos grupos sanguíneos, de doenças sanguíneas e de transfusão de sangue.